Olá, amigos e amigas da TV Humana. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu tenho o enorme prazer de estar falando com meu amigo Dr. Sérgio Martins Vieira. Ele é advogado na cidade do Rio de Janeiro, tem várias especializações na área de direito empresarial e outros direitos aí também que ele vai estar conversando aqui conosco. Tá ok? Então vamos começar o nosso bate-papo aqui com meu amigo Sérgio. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo, boa noite, Garcia. É um prazer imenso estar aqui com você na TV Humana. É uma satisfação participar do seu programa e torço muito pelo sucesso desse projeto, que é maravilhoso e que eu estou ingressando agora e abraço de todo o coração nesse programa, nesse projeto, que tem tudo para mostrar o lado humano das coisas, o lado humano das relações. Estamos aqui para somar, tá bom? É isso, então. Esse é o nosso propósito aqui da TV Humana, né? Mostrar o lado bom da humanidade, porque lado ruim já está todo mundo careca de ver, né? Nossa, sai de baixo. Lado ruim Então, a gente vê a todo instante aí na imprensa, né? exatamente. Então, aqui como a gente não é da imprensa, não somos aí um canal de TV clássico ou qualquer mídia que seja clássico, né? Tanto que a composição aqui da nossa TV é feita por pessoas aí mais variados aí níveis de formação, dos mais variados estilos de vida, e nós temos aqui justamente esse objetivo aí que nós acabamos de falar, tá? Bom, Sérgio, vou chamar assim, tá? Doutor, aí eu deixo aí para as formalidades aí de fórum e Nem tudo falo mais. Aqui, formalidade sobre o trabalho. que nós estamos aí num bate-papo informal. Então, Sérgio, eu gostaria que inicialmente você se apresentasse aqui para quem está nos vendo, falasse da sua formação e tudo mais, porque um dos objetivos aqui do nosso programa é justamente esse, é mostrar aí que qualquer um pode chegar em algum lugar que ele deseje, desde que ele batalhe por isso. Então, nós temos aqui, Sim. por exemplo, na TV aqui, uma pessoa que eu conversei recentemente, que é um amigo meu, ele é um PhD em engenharia. O nome dele é Dr. Wilson. Para mim, Wilson, meu amigão Wilson. O Wilson também sofreu muito aí para chegar a ser um PhD na área dele, né? Estudou muito, pegou muito ônibus lotado, muita garoa, teve aí também até outras dificuldades econômicas e venceu. Hoje ele é concursado aí no Instituto Federal aqui de São Paulo, sediado em Guarulhos, e é uma prova viva disso que nós estamos falando. E o teu currículo aí não é muito diferente do dele. Você tem várias formações aí, então eu gostaria que você falasse aí para quem nos ouve o que é que você estudou na vida e como você chegou aí nesse patamar aí de formação e onde você aplica todo esse conhecimento aí que você adquiriu aí, tá bom? Ok. Bom, vamos lá. Como o Garcia já colocou, o meu nome é Sérgio Martins Vieira, sou advogado, sou formado por uma faculdade pequenininha chamada Universidade de Barra Mansa, fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, colei grau no ano de 2003. Os professores naquela época falavam que eu estava fazendo a faculdade apenas por uma questão de formalidade. Eu já era um advogado durante o próprio curso, por conta dos debates calorosos que eu levantava em sala de aula. Eu sempre fui apaixonado pelo direito, sempre fui apaixonado pela busca do que é correto, do que é certo. E nada mais natural você acabar se embrenhando pela carreira jurídica, pelo direito. É o que eu falo aqui em casa. Para o advogado, o maior prazer não está nos seus honorários, e sim em ver nos olhos do seu cliente a satisfação dele perceber que o direito que tinha sido preterido, que tinha sido prejudicado, foi resgatado. Então, a minha maior luta sempre foi nesse sentido, garantir o direito das pessoas que me procuram. Então, durante a minha formação,
eu busquei fazer vários cursos, especializações, fiz parte de comissões da OAB, e hoje estou um pouco afastado destas comissões por questões do tempo, tenho outros projetos, e dentro desses projetos que eu tenho sempre foi de fazer a difusão, a divulgação do direito num linguajar mais acessível à população. Daí porque eu me apaixonei pelo projeto TV Humana. Mas, independente dele, durante esses meus anos de formação, que eu fiz também pós-graduação, eu fiz no caso pós-graduação, eu fiz em direito, fiz especialização de mediação e de negócios, tá? Fiz também especialização na parte de arbitragem, fiz mestrado na parte de direito e negócios internacionais. E o que acontece? Tem outros cursos mais que eu fiz, eu poderia aqui listar diversos, mas acho que não é o caso. Mas o principal de tudo é que durante esse meu ano, esse período de formação, eu comecei a observar que na sociedade, não só pessoas como empresas, elas são sedentas, tá, de proteção. Você chega, conversa com uma pessoa, fala assim, poxa, é um absurdo, o juiz fez isso, o juiz fez aquilo, olha o que o STF está fazendo, agora eu vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquele outro, vou ter que pagar mais imposto. Então, você vê isso na sociedade ocorrendo no dia a dia. Então, nesses meus 20 anos de advocacia, eu passei a desenvolver uma forma de atuação que é chamada advocacia preventiva. Nunca ouvi Que falar é? de advocacia preventiva. E acho que quem Não, está aqui nos você assistindo também não deve conhecer isso. não, mas você já ouviu falar de advocacia consultiva. Sim. A advocacia consultiva é naquela que você vai se consultar a respeito se pode ou não fazer alguma coisa, se tem alguma dúvida específica. A preventiva, vai além da consultiva. Ela faz o quê? Um trabalho junto a empresas ou até mesmo junto a pessoas que têm vários negócios, ok? Onde é mostrado para essa pessoa o que ela pode fazer a mais em benefício dela, em preservação do direito dela, do negócio dela, sem que ela infrinja a lei. Vou dar um exemplo muito prático. Muitas das vezes nos deparamos numa situação onde você vai contratar uma pessoa e você contrata esse tipo de pessoa regularmente. Aí, só que, de repente, do nada, bate uma fiscalização ou esse colaborador, por alguma razão, processa você. E aí você descobre que aquilo que você fez a vida inteira estava errado. Na prevenção, o que é feito? É você pegar estas situações que você faz de forma usual, ok? E coloca ela na forma prescrita em lei, na forma que deveria ter sido feito, e nem para isso você vai ter um custo adicional. Muitas das vezes você vai ter até redução de despesas. Então, uma outra continuidade em termos do que seria essa advocacia preventiva, por exemplo, você teve no ano passado, passou a vigorar em sua plenitude a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais do que uma obrigação das empresas de implantarem internamente, fazer a implantação, ela tem por objetivo primordial a prevenção. Não é no sentido de punição, punibilidade, e sim de prevenção. Então, o que acontece? Isso hoje nós estamos observando, tá, que há uma tendência do nosso legislador buscar normas que não necessitem de você judicializar as situações. Então, na advocacia preventiva que eu desenvolvi, é justamente isso. Tanto é que nos treinamentos que eu dou para pessoas que desejam iniciar nessa área ou desejam trabalhar comigo, eu coloco para eles que a melhor forma da defesa do direito é evitar o conflito. Entendo.
Então, essa advocacia preventiva, me corrija se eu estiver errado, você é o criador desse conceito ou esse conceito existe em outros países ou mesmo no Brasil? Este conceito do sistema preventivo, ele é muito utilizado, tá, junto a economias mais evoluídas. Por exemplo, na Europa, é natural você trabalhar nesse regime de trabalho. Nos Estados Unidos, ele também atua no sistema preventivo. O judiciário, ele é usado tão somente quando não foi possível chegar-se a um consenso, chegar-se a um acordo. Aí você vai para você judicializa. Tá, Aqui no Brasil é o oposto. Quando você chega e tem um problema, a primeira coisa que você quer fazer, eu vou para a justiça. entendi. Deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, não é uma correção, é uma pergunta. Na verdade, não seria bem uma pergunta, Sérgio, mas seria assim um ensaio aí até para entendimento, tá? Tem muitos empreendedores que às vezes abrem um negócio que vai lidar com o público, né? Que é a grande maioria, Uhum. né? Abre aí uma loja para vender doce, uma loja para vender comida, um restaurante, um mercadinho, alguma coisa assim. E poucos sabem que tem um seguro específico para esse tipo de situação, que é um seguro para. Eu fugiu agora o nome aqui da minha cabeça. Responsabilidade civil. Isso, exatamente, responsabilidade civil. Então, minha pergunta é: esse conceito seu aí da advocacia preventiva está mais ou menos ligado com esse seguro de responsabilidade civil? Seriam ideias Bom, complementares? não. Não pelo seguinte, ok? Não pelo seguinte. O seguro de responsabilidade civil, ele é condicionado. Certo. Como assim? Se você, por exemplo, você tem a sua empresa, sua TV humana, ok? Vou dar um exemplo. Se você chega, vai num segurador, fala, eu quero fazer um seguro de responsabilidade civil da minha empresa, se de repente eu posso ser processado e tudo mais, ok? Aí você fez o seguro, tudo bem, aí a seguradora do Sérgio vai garantir você. Só que o seguinte, nas entrelinhas está dito o seguinte, que você, para ser garantido por mim, você deverá cumprir algumas normas. Certo. Se porventura você não cumprir estas normas, o seguro não vai te garantir. E Deu no para seu entender? caso aí, você A orienta prevenção, o a preventivo, o que que prevenção é? É de fazer problemas com aí que que possa se ter. fazer com que a tua empresa esteja em conformidade com as leis, para que você esteja protegido em todos os sentidos. Caso você tenha alguma demanda, a probabilidade de você ser responsabilizado é mínima. E um segurador, por exemplo, tá? Ele na hora que vê que você atende todos os requisitos da lei, você está em perfeita sintonia com um normativo, aquele valor do prêmio que você pagaria, um exemplo, 20, 30 mil reais por uma pólice anual, você vai pagar o quê? 5, 10 mil reais. Tá, então, você está querendo dizer que o seu trabalho consultivo orienta o Não, consultivo empresário não, preventivo. preventivo, desculpa, Preventivo. preventivo. Você orienta o empresário, o pequeno empreendedor aí a fazer uma série de ações na empresa para São minimizar as possíveis. procedimentos para ele poder adotar a postura correta. Vou te dar um outro exemplo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu tenho sido muito procurado por vários estabelecimentos comerciais, que eu sempre trabalhei muito com comércio, Certo, certo? Então, alguns estabelecimentos comerciais que fazem parte do circuito gastronômico aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio nós temos um evento chamado Comida de Boteco. Faz certo. parte do turismo carioca. Então, pessoas de fora vêm nessas épocas para participar desse circuito gastronômico. E diversos estabelecimentos comerciais me procuraram. Por quê? Porque eles estavam sendo autuados pelo município, pela prefeitura e pelo Ministério do Trabalho, tá?
por conta de algumas relações laborais, ok? E alguns deles estavam pagando as multas que estavam vindo em cima deles, na expectativa que não teriam para não terem problemas futuros, Entendi. certo? Aí o E que aí eu fiz? você entra com o Peguei seu essa. trabalho e orienta eles e coloca Aí, eles no quando caminho eles certo. vieram para mim, eu tinha que fazer o trabalho corretivo. Certo. Eu tive primeiro que fazer o trabalho corretivo. E mostrei para diversos estabelecimentos que, na realidade, o problema não estava em si neles. Estava na falta de conhecimento que eles tinham a respeito do direito deles. E eu acho que isso, inclusive, é geral. Acho que pouca gente sabe o direito que tem no Brasil Exatamente. para até as É por pessoas isso, físicas. daí a importância da advocacia preventiva. Ela vai esclarecer, ela vai levar para você o conhecimento da matéria, o que Então, você tem de direito. deixa eu perguntar para você isso daí, já que surgiu aqui no nosso debate aqui. Então, a advocacia preventiva também serve para pessoas físicas? Sim, certo. Mas geralmente essas pessoas físicas são aquelas pessoas que, por exemplo, são investidores, certo? São pessoas que, por exemplo, o famoso investidor anjo, que ele vai trabalhar, ele chega assim, ele gostou do seu projeto, ele vai injetar um dinheiro em você, só que ele desconhece como funciona o sistema de televisão, de emissora. Então, você vai fazer um trabalho com essa pessoa, mostrando para ela o que ela precisa fazer, tá, para se proteger nesta relação de investimento. Uma outra situação, você quer mexer no setor de franquia, você quer investir em franquia. Geralmente, as pessoas elas vão diretamente em entidades que são gestoras de franquias. Certo. Isso é É prático, né? natural isso. É muito natural isso. Só que é o seguinte, você que está cru na matéria, não conhece nada, se você for diretamente a essas pessoas, o que vai acontecer? Você será seduzido por uma situação na qual muitas das vezes você imagina que aquilo é uma realidade, quando não, na verdade, na prática, não acontece daquele jeito. Eu posso falar que eu entendo um pouco disso, porque faz parte aí da minha área aí de atuação, não diretamente, mas através de parceiros, como vários projetos que eu toco, justamente essa parte de expansão de franquias. E o que nós vemos é justamente isso que você acabou de falar. Muitas pessoas aí às vezes pegam uma indenização trabalhista, vende uma casa, alguma coisa assim, e fala, vou comprar uma franquia. E o que ele tem na mente, aliás? Ele tem na mente que ele vai comprar uma empresa e vai poder jogar tênis de manhã, vai poder sair 5 horas da tarde, buscar os filhos na escola e vai estar sempre com o caixa cheio de dinheiro lá da empresa. E ele não entende que a franquia, eu não estou nem falando do aspecto de Sendo que, direito, tá? Estou falando do aspecto sendo totalmente que a realidade é operacional. uma outra situação, por exemplo, pessoa física. Vamos colocar uma outra situação. O que uma advocacia preventiva pode fazer, por exemplo, para você, tá bom? Você é uma pessoa abastada, você tem uma quantidade patrimonial, bens patrimoniais significativos, alguns herdados, outros adquiridos em vida, ok? Pelo seu esforço, que faz com que você tenha uma situação hoje patrimonial e financeira que faz com que você seja uma pessoa diferenciada na sociedade, ok? Okay? E você, a sua vida inteira, você sempre administrou isso, como você aprendeu com teu pai, com teu avô. Mas será que o que você está fazendo é o melhor? Será que você não está pagando imposto demais? Então, aí já vem uma pergunta. Então, o teu tipo de direito que você acabou de falar aí também engloba essa questão de impostos? Sim, agora vamos por partes. A advocacia preventiva, ela atua em diversos segmentos, ok? Ok, A minha especialidade, a minha área de atuação, ela é qual? É o direito tributário, direito contratual, contrato geral, que engloba a parte societária, direito societário, ok? Obviamente, por uma questão natural de relação, você tem
direito do trabalho e de relações de consumo. São Certo. essas 5 áreas principais onde eu atuo, ok? Ok. Mas como consequência natural, tá? Você passa também a atuar em 2 outras frentes. Por quê? Porque você, na maioria das vezes, quando você atua de forma preventiva, você deixa de ser meramente um advogado. Você passa a ser aquela pessoa junto a uma empresa, junto a uma família, que para tudo você está ali para resolver as coisas. Então, os clientes que você tem, eles se fidelizam, se tornam fiéis a você. Então, quando eu fecho um negócio, um contrato com a tua empresa, por exemplo, eu não estou fazendo um contrato para terminar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A probabilidade de nossa relação contratual, comercial, perdurar 5, 10, 15 anos é extremamente elevada. Por quê? Porque você está vendo que enquanto eu estiver ali com você, você estará protegido, seu negócio estará tendo uma rentabilidade satisfatória, boa, você terá segurança jurídica, as demandas judiciais que tenham decisões desfavoráveis a você serão mínimas. Você vai querer se afastar de mim? Você não vai querer. Não, se você é uma Aí pessoa que resolve todos os meus é? problemas, não vou mesmo. Oi? Se você é alguém que resolve todos os meus problemas aqui, eu não vou querer mesmo. Você não vai querer. Então, o que vai acontecer? Só que vai chegar um momento que o Garcia ele vai querer parar. Quem vai aposentar o Garcia? Provavelmente será o seu advogado ou o seu contador, um dos dois, Certo. tá? Agora, e a empresa? Como você vai fazer? Você vai fechar ou você vai Então, fazer um esse é processo? um problema que tem no mundo, né? A questão da sucessão. Como é que é Exata. isso daí Aí para você? você vai começar a trabalhar, a fazer um planejamento sucessório empresarial. Então, a advocacia preventiva, ela tem uma tendência natural, com o passar do tempo, da experiência que você vai adquirindo, de você também acabar lidando com essa parte do planejamento sucessório, seja o empresarial, seja o familiar. Deixa eu fazer uma É pergunta para uma você, Oi. nessa questão aí da sucessão. O que eu vi ao longo da minha vida aí profissional aí que é bem extensa também, tá? Às vezes, até por leitura e às vezes outras coisas também foram na prática. Uma pessoa aí, um empreendedor no passado, construiu um império. Até tem alguns aí que eu não quero nem citar aqui, para até nós não termos problemas aí judiciais, né? Mas um empreendedor no passado construiu um império. Só que daí os filhos dele não estão nem aí com esse império. Não querem saber de nem onde fica o negócio, muitos deles, né? Uhum. Nesse caso aí do direito aí preventivo, né, que você faz, você orienta, por exemplo, a contratação de um CEO, a formação de um conselho administrativo? Como que funciona isso? Olha só, vamos raciocinar, vamos separar por partes, tá bom? Sim. Tá? Então, você colocou um empreendedor que na sua juventude iniciou, hoje já com uma idade mais avançada, tem um império, a família, os seus filhos seriam os herdeiros, não tem interesse, ok? Com esta situação, o que você faz? Olha só, quando você começa você está iniciando, você é um empreendedor, você começa a crescer, uma das primeiras coisas que nós fazemos em trabalho de preparação de um futuro daquela empresa, certo? É você inserir cláusulas no contrato social de como você vai proceder nessas modificações. O primeiro passo é esse. Por quê? Porque lá, quando você monta uma empresa, normalmente o contador ele pega aquele copia e cola, você pega um contrato social padrão e você apenas altera os nomes e a denominação, a destinação e ponto final. É um grande erro. Você até pode iniciar sua atividade dessa forma,
Mas com o passar do tempo, com o galgar do crescimento da sua empresa, é necessário você passar a inserir cláusulas de gestão, como a criação de um conselho, como o que vai acontecer se porventura os sócios não deixarem herdeiros, ou se os herdeiros não tiverem interesse no empreendimento, como será a indenização deles sob o aspecto de sucessório familiar, para que a empresa seja dada continuidade. Então, você tem que começar a fazer esse preparo desde cedo. Por quê? Quando chegar lá na frente, Garcia, que é meu filho, não tem interesse, hoje a empresa vale 1 milhão. Tá? São 2 filhos que são os herdeiros, não tenho mais esposa, então é meio milhão para cada um. Cada um vai receber o seu quinhão de R$ 500 mil da empresa, vão assinar a quitação e a empresa vai continuar e vai deixar de ser da família. Entendeu? Mas a empresa foi dada continuidade, aquele império foi mantido. Eu estou dando uma resposta bem simples, mas na realidade existem vários detalhes, vários atos que precisam ser praticados para que você chegue a esse final. Mas Isso o é uma primeiro preocupação passo, que muitas empresas não têm, né? exatamente, infelizmente elas ficam atreladas apenas ao criador, né, ao mentor da empresa. Hoje, a boa parte das empresas que eu atuo, que eu advogo, nós já estamos fazendo trabalhos de preparação da sucessão familiar. No caso da sucessão empresarial. Teve agora uma recentemente que um dos sócios precisou passar mal para dar o start, né, na cabeça, né, o estalo, né? Opa, o que o doutor Sérgio falou tem que ser feito. Tem sentido, né? Para ele não tinha até então. Até então não se pensava dessa forma, porque como são pessoas relativamente novas, giram mais ou menos na nossa idade, entre 50 e 60 anos, ainda está pensando muito lá na frente, mas tem que pensar nessas situações. O futuro chega muito rápido, né? Mas, Se eu Sérgio, eu for quero te 10 anos, perguntar uma outra coisa. pois não. Você falou aí que você ministra cursos desse tipo de especialização. Isso daí é em universidade, é particular? Como que é isso? Não, não. A advocacia preventiva é um ramo muito específico do direito. Então, quando a gente fala que ministra um curso, ministra um treinamento, então não existe assim um registro desse curso em si. É aqueles chamados cursos que a pessoa faz, Cursos você livres. livres são chamados cursos livres, onde a pessoa vai adquirir um conhecimento. Esse conhecimento está sendo compartilhado, Certo, mas entendeu? você tem uma plataforma de cursos, você dá por encomenda, como que funciona? Você tem algum Bom, como local? que funciona? Ele funciona como um sistema de mentoria. Então, o que ocorre? A pessoa chega, entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Ou pelo meu e-mail. Aí, o que acontece? É feito esse contato inicial, podendo, inclusive, pela rede social, no caso do LinkedIn, tá? Aí, o que ocorre? É feito esse contato inicial, é feita uma primeira entrevista para ver se realmente a pessoa tem interesse, onde é passado para essa pessoa os valores. Feita a contratação do serviço, serão 4 encontros, tá? Serão 4 encontros. Esses encontros, todos eles online, onde será disponibilizado em cada um desses encontros o material de forma progressiva sobre o que é a advocacia preventiva. Perfeito? Certo. Após isso daí, aquela pessoa que me contratou para ministrar esse treinamento, através do sistema de mentoria, ela ainda poderá se encontrar comigo durante mais 6 meses. Ok. Certo? E quem Limitar. é teu público-alvo são advogados. No caso, como é advocacia preventiva, o treinamento é apenas para profissionais do direito ou estudantes do direito. É isso que eu ia perguntar, Um, se estudantes também podem participar ou pode, solicitar pode, curso. porque vai ter um conhecimento a mais.
mas não servirá para eles em termos do curso lá. Entendi. Como a menos que a faculdade fala, não, precisa também de cursos livres. Aí vai ser dado um certificado, né, do curso, o tempo que foi, e a pessoa vai fazer isso. Passado, então, concluindo sobre após esses 6 meses, que são para tirar dúvidas e orientações, certo? Então, o que que acontece? A pessoa vai ter essa, durante 6 meses, podendo se encontrar de 15 dias comigo durante esses 6 meses, ok? Passou esses 6 meses, quiser novos encontros, aí sim vai ter que pagar. Tá certo. Entendeu? Sérgio, mais uma questão. Você atua aí só no Rio de Janeiro ou você pega também serviços Bom, aí em outros hoje, estados, cidades? vamos falar do antes ou depois da pandemia, Claro, isso que é importante. que é o principal. Então, vamos contar um pouco da história do Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio, ele, como eu tinha falado, ele se formou lá no interior do estado, em Barra Mansa, no sul fluminense, Universidade de Barra Mansa, tá? Então, o que que acontece? O meu escritório, ele até 2019 estava em Volta Redonda, uma cidade vizinha a Barra Mansa. Escritório físico, devidamente estabelecido. E naquele ano, 2019, eu falei com a minha esposa, falei, amor, eu profissionalmente não tenho mais para onde crescer aqui na região. E hoje, boa parte dos meus negócios já estão na capital. Hoje, a maior receita que nós temos está vindo do Rio de Janeiro e não mais daqui do interior. Houve uma inversão eu estando lá em Volta Redonda, Certo. certo? Aí, vamos fazer o seguinte, amor. Nós temos um apartamento no Rio de Janeiro, que a gente usa para temporada, está fechado. A gente faz uma reforma só para a gente se instalar. Vamos para o Rio de Janeiro. Nós temos o nosso pequeno, toda a área de saúde dele é no Rio de Janeiro. Temos o do meio, que está querendo fazer faculdade de ponta. Os melhores cursos estão no Rio de Janeiro. A gente vai para o Rio, eu mantenho o escritório de Volta Redonda e abro uma filial no Rio de Janeiro. Esse era o meu plano. E eu manteria tudo dessa forma, Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, o que que acontece, Garcia? Nós chegamos, né? Eu falei com a patroa, falei assim, pô, amor, temos apartamento lá no Rio, temos o Serginho, né, o nosso caçulinha, toda a área de saúde no Rio, o do meio querendo fazer faculdade de ponta, vamos para o Rio de Janeiro, e eu abro uma filial, né? E fizemos isso. Fizemos uma reforma só para quebrar o galho no apartamento e viemos aqui para o Rio de Janeiro. Só que chegou 2020, né? Depois de eu matricular o pequeno no colégio, o outro no curso, eu fazia uma obra de reforma numa sala comercial para mim aqui no Rio de Janeiro. Em março, nós tivemos a famigerada pandemia, né? Essa pandemia, ela, no iniciozinho, a gente achava que era uma coisa relativamente simples. Eu ainda segurei durante mais 3 meses a sala, né? Quando eu, do nada, fecha tudo. O judiciário fechou, a área pública encerrou, paralisou as atividades, somente aquelas coisas que seriam emergenciais ou essenciais, comércio e indústria paralisado, transporte parado, ok? Comércio totalmente estagnado. Então, o que que aconteceu? Eu não abri aqui no Rio de Janeiro, tive que fechar a Volta Redonda e precisei reaprender a advogar. Como Isso foi assim durante. reaprender? Exatamente, tive que Como assim? reaprender. Bom, como assim? Antes da pandemia, o universo digital no mundo jurídico, ele estava querendo engatinhar. Ok. Sabe você sabe aquela história da criança, né? A criança, no primeiro mês de vida, ela fica com as perninhas e o bracinho para cima, não faz nada. Com 2 meses, ela já consegue virar, e só isso. Aos 3 meses, 4 meses de vida, uma criança ela consegue
se virar de bruços, certo? Então, onde o judiciário estava? Estava nesse virar de bruços. Entendi. E daí Entendeu? teve que se atualizar muito rapidamente aí para nova realidade digital. Na realidade, não foi só o judiciário, né? Muitas empresas aí estavam atrasadíssimas no tempo e tiveram que se atualizar para a Na noite. realidade, a pandemia ela fez com que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o universo digital, você tivesse que sair dos 3 meses de vida, tá, para os 12 anos, Sim, é bem por aí. entendeu? Mas isso daí não foi só no Brasil. Isso em todos os lugares do mundo inteiro ocorreu esse fato. Tanto é que foi um verdadeiro caos global que nós vivemos. Ok? E somente aquelas empresas de tecnologia é que estavam, entre aspas, preparadas para esse baque. Fora isso, nenhuma empresa no mundo inteiro estava preparada. Umas estavam um pouco mais evoluídas que a outra, mas não estavam preparadas. Nenhuma. Então, foi um baque muito grande. Tanto é que hoje o mercado, no caso jurídico, houve uma retração muito forte. Você vê, que nem agora, recentemente, mostrei para minha esposa, eu estou contratando advogados para trabalhar na expansão dos negócios do meu escritório. Em 1 hora, tá, sem fazer o sistema pago, eu tive quase 100 pessoas mandando currículo em uma questão de 1 hora. Aí o LinkedIn bloqueou porque já atingiu o nível máximo. Em É, uma hora apenas. eu entendo bem disso daí. Posso até falar um outro exemplo aí que não é bem do direito, mas serve para mostrar aí como é que nós estamos na evolução digital. Semana passada eu estava com uma coisa aqui na minha casa aqui que eu não queria mais. Anunciei ela num site e eu levei exatamente 15 minutos para vender ela. Você vê como é que o negócio hoje é instantâneo. É instantâneo. É uma coisa muito ágil, muito rápida. Então, o que aconteceu? Respondendo a sua pergunta, se eu atuo só no Brasil. Graças à pandemia, Rio de hoje, Janeiro foi minha pergunta. Oi? Rio de Isso. Janeiro foi minha pergunta. Rio de Janeiro, se está limitado ao Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Graças à pandemia, fisicamente, hoje eu trabalho na minha casa. Então não precisa mais do Fisicamente. escritório físico. Não preciso do meu escritório físico, mas eu tenho parceria com uma das maiores empresas de compartilhamento de espaço, que hoje eu posso atender em qualquer lugar do Brasil. Certo. 2, por conta da pandemia e do sistema digital, hoje eu tenho cliente no Tocantins, tenho cliente em Brasília, tenho cliente em São Paulo, tenho cliente no Sul. E detalhe, eu nunca estive nesses lugares. Todos eles de forma virtual, digital. Então você virou, claro, vou fazer uma brincadeira aqui, não é isso, tá? É uma brincadeira mesmo. Você virou o Júlio Verne do século XXI, porque o Júlio Verne escreveu sobre o mundo inteiro e nunca saiu da cidade dele. Poucas pessoas sabem disso, né? Exato, isso é uma verdade. Por aí, é mais ou menos isso. Então, hoje essa minha realidade não é só a minha realidade, é também de outros profissionais de diversas áreas que podem atuar em qualquer canto do Brasil. Agora, se essa empresa fizer questão que eu vá, sem nenhum problema. Por exemplo, você quer que eu vá aí na sua empresa para a gente chegar e alinhavar os detalhes do contrato? Você quer que eu vá aí fazer uma análise da sua documentação? Eu vou, sem nenhum problema. Mas as suas expensas, você vai chegar, vai pagar minha diária, vai pagar meu deslocamento e tudo mais, como pagaria normalmente. Mas se não há mais essa necessidade de eu estar aí na sua empresa, em São Paulo, para resolver. Porque hoje o nosso sistema legal permite fazermos transações, documentos seguros, protegidos, no formato digital. Sim. Entendeu? Expandiu muito essa área aí. Hoje, Houve,
quem estiver fora da área digital está fora do mundo, na verdade. Exatamente. Então, para mim foi um baque muito grande. Eu ainda me considero um dinossauro. Só que um Mas aí tem dinossauro que uma está para dúvida aqui: você está morando em Volta Redonda ou está morando no Rio? Rio de Janeiro. Mas resolveu não voltar para Volta Redonda por causa dos Não, filhos e tudo mais? vou ser sincero, aqui tem praia, meu querido. Aqui é Rio de Janeiro. Aqui é outro nível. Tá certo. Muito bom. Sérgio, Apesar do que... Oi, eu tenho outra pergunta para fazer aqui que pois não. está relacionada diretamente aqui à nossa TV Humana. Eu Pois conheci não. aí justamente através do propósito aí do chamado da TV Humana para reunir aí pessoas que queiram fazer parte do nosso projeto e você respondeu ele prontamente. Mas eu queria que aproveitar esse momento aqui que você falasse aí o que que você pretende fazer aqui no seu programa aqui na nossa TV Humana. Sim. Bom, aí na TV Humana, o meu objetivo é fazer com que tenhamos um quadro chamado Falando de Direito. Não é falando do direito, falando de direito, Certo. ok? Então, nesse programa, o objetivo dele é levar o tema direito, ok? Para o maior número de pessoas possíveis. Será de entrevistas. Neste programa, nós vamos abordar temas que nós muitas das vezes escutamos na imprensa e muitas das vezes nós não sabemos o que que realmente é aquilo. Certo. Então Se você vai, fala de certa muito em forma, coisas erradas, popularizar o quando às direito. vezes não é. Exatamente, fazer uma popularização, uma democratização do direito, Tá certo. entendeu? Ótimo. Por que fazer essa democratização? Porque na hora que a gente faz essa democratização, a gente permite que as pessoas possam se prevenir, se preparar, absorver corretamente o que está sendo noticiado. Através do conhecimento do que é o direito, certo? Ou, melhor dizendo, o seu direito, você vai saber o que deve ser feito. Então, Então, para por as exemplo, pessoas que vão assistir o programa, a ideia é que eles entendam o que eles têm direito na vida, de certa forma. exatamente. Por É exemplo, isso? a primeira entrevista que vai ser gravada agora semana que vem. Nós pegamos uma pessoa, ele é um economista, na realidade, eu no início pensei que ele era advogado, mas não é. Ele é um economista com 25 anos, posso estar enganado nesse prazo, tá? Mas em algo em torno de 20 a 25 anos de experiência na área de recuperação judicial das empresas. Ele é perito judicial nessas áreas e quando eu conversei com ele, ele sempre também se deparava, quando ele falava que mexia com a recuperação judicial, as pessoas chegavam para ele e falavam, pô, quer dizer então que você vai esconder o roubo praticado pelo dono da empresa? A ideia é meio estranha essa daí. Não Você pactuo está muito com entendendo? esse conceito. Exatamente. Recentemente nós tivemos o lance das lojas americanas, que ficou muito durante um bom tempo na imprensa. E a primeira coisa que foi dita foi sobre a C4 Capital, que pertence a quatro grandes investidores. Não vou falar no nome deles agora por uma questão de princípios que eu tenho sobre isso daí. Então, foi colocado que eles teriam criado um arcabouço fiscal, um sistema lá deles, a área contábil, para esconder um rombo, né? Então, eu consegui ter acesso ao processo de recuperação judicial da empresa. E não tem nada do que a imprensa falou. É, como sempre, é deturpado as coisas, né? Aí você vai trazer Exatamente. esse economista aí para Mas o que justamente falar acontece? desse assunto. Exato. Mas só que se você é uma pessoa, um leigo, que acompanha, gosta de ouvir as notícias, né? Você acaba, de forma indireta, deixando de comprar.
Bom, deixa eu Você fazer que uma era um... observação Você aqui, está Sérgio. entendendo? Fazer uma Oi. observação aqui. Quem está vendo nosso programa vai pensar que nós estamos brigando, mas não é. É que está tendo um delay aí no que eu falo e que você fala. Então, daí você está me ouvindo atrasado. Então, parece que nós estamos brigando aí, mas não é bem isso, né? Não. E aí, Sérgio, é assim, nós já extrapolamos aqui um pouco o nosso tempo. Eu acho que nós temos muita coisa para conversar. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade aí para fazer um outro programa e nós continuarmos aí falando sobre esses assuntos aí muito interessantes que você trouxe aqui para nós, tá? E por hoje eu queria agradecer aqui a sua participação aqui no nosso programa, tá? E para você que nos assiste aí, muito obrigado novamente aqui por prestigiar o programa Papo na Cidade comigo aqui, meus convidados. E nós ficamos aqui para uma próxima oportunidade. Tá bom, Sérgio? Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Eu que lhe agradeço. Tá bom? Um abraço grande e depois a gente vai se falando aí.